Então vamos iniciar o nosso bate-papo aí oficialmente. Agradeço aí a presença de todos, futuramente aquelas pessoas que estiverem aí assistindo o nosso encontro. Espero que eu consiga aí contribuir e trazer a fixação aí do entendimento, né, da importância do entendimento do negócio para a nossa área de data business. Né? Não só, eu falo que o entendimento de negócio ele é importante não só para a parte de dados, né? Não só para o profissional de dados, mas para qualquer área, seja profissional ou pessoal, que a gente for atuar. Né? Porque para a gente ter aí uma profundidade no assunto, antes de expor a nossa opinião, antes de iniciar um debate, né? É muito importante a gente ter aí a certeza do que a gente está falando, e o mais importante ainda, entender se de fato aquilo que a gente entendeu é o que o interlocutor, né, o que o mensageiro quer passar para a gente essa informação. Então, isso é que se torna aí a parte do entendimento do problema de negócio, a parte do entendimento de negócio, como um dos principais pilares, né, senão assim, o mais fundamental pilar da parte de data business. Então, vamos lá. Estou compartilhando minha tela aqui. Como de costume, a gente segue aí um padrãozinho do slide. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir questionando, né? Futuramente, pode nos acessar aí no canal do YouTube, mesmo lá no Discord, para que a gente consiga contribuir o máximo para esse objetivo nosso. Eu vou iniciar falando um pouquinho, né, da nossa comunidade, da Data Business. Como que é a nossa estrutura? A nossa estrutura consiste, a gente tem um canal no YouTube, onde eu gravo ali alguns vídeos, né, seguindo um padrão, seguindo uma sequência lógica de desenvolvimento do assunto. Então, é importante, né, caso vocês não tenham assistido o primeiro encontro, não tenham acompanhado a primeira semana sobre o fundamento, né, o conceito do entendimento de negócio, é muito importante que vocês vão até lá e assistam, porque os vídeos são uma sequência de informação, né, para daí seguir um raciocínio lógico do tema a ser discutido. Tá? Um detalhe importante, eu estou analisando, eu mudar um pouquinho essa estrutura, tá, da questão do canal do YouTube, mesmo da comunidade. Está em fase de análise, em fase de projeto, mas eu acredito que eu irei adequar a nossa comunidade para eu colocar pequenos tópicos, né, dentro do canal do YouTube, para que a gente consiga ali localizar e dar fazer uma pesquisa, né, mais assertiva num determinado tema, em vez de ficar esses vídeos bem longos. Tá? Vamos manter os encontros pessoais, que eu acho que é de fundamental importância, mas acredito que vai ser num tempo mais espaçado. Mas eu entrarei em detalhes sobre isso futuramente. A gente tem um servidor no Discord. O nosso servidor de Discord, ele mantém toda uma estrutura pensada exatamente nessa troca de informação, nessa troca de experiência, né? Porque eu falo que para a comunidade dar certo, para a gente conseguir desenvolver esse pensamento analítico, conseguir desenvolver essa capacidade nossa, né? Aprimorar essa habilidade de analítica do problema de negócio, é fundamental importância que os membros da comunidade participem, trazendo ali as sugestões, trazendo as suas dúvidas, ilustrando com situações reais de negócio de vocês, né? Para que a gente possa debater e, dentro desse debate, conseguir aprimorar aí essa capacidade analítica de entendimento do negócio. E o LinkedIn, criei uma página lá, ainda está em desenvolvimento, onde eu vou listar ali futuramente algumas publicações também voltadas exclusivamente para a área de negócio. É muito importante ressaltar, né, reafirmar, na verdade, que o nosso público-alvo, né, o público principal da comunidade Data Business Decode, é o público iniciante, tá? Então, por isso que a gente está tratando desde o início do conceito do entendimento do negócio, e aí, decorrendo, né, do tempo dos nossos estudos, a gente vai aprofundando mais esse conceito, tá? É, de fato, conseguir dar uma base para que todo mundo que tem interesse em aprimorar essa característica consiga entender qual que é o fluxo, né, qual que é a importância dessa tão falada habilidade de entendimento de negócio. Não sei se vocês perceberam, se vocês acompanham aí o LinkedIn,
da última semana para cá, vários influenciadores, né, várias top leaders que a gente chama ali do LinkedIn, começaram a falar da importância do entendimento do negócio dentro das suas publicações. Num passado não tão distante, a gente percebia ali que se falava muito de ferramentas, né, ferramentas da análise de dados, objetivo da análise de dados, o conceito de um analista, de um cientista, de um engenheiro de dados, o que é cada função, quais são as características de cada função, diferenças A, B e C de determinada ferramenta para determinado tipo de análise, se focava muito nessa parte operacional da análise de dados. E, graças a Deus, essa tendência vem mudando, trazendo, de fato, o objetivo da análise de dados, que é entregar valor para o nosso cliente, né? E não se consegue fazer um projeto onde se tem essa entrega de valor se a nossa base não for fundamentada no problema de negócio, no entendimento do que realmente a gente tem que analisar, tem que entregar para o nosso cliente. Então, já entrei aí, né, um pouquinho sobre o nosso tema. Vamos aí oficializar o tema da segunda semana, que são as metodologias que auxiliam no entendimento de negócio. Aqui, gente, eu vou falar um pouquinho sobre essas metodologias, tá? O objetivo, reforçando, não é entrar a fundo nesse primeiro momento dentro dessas tecnologias. Aqui é só trazer, né, iluminar um pouco o que são essas tecnologias e que elas existem para contribuir, auxiliar no entendimento de negócio. E aí cabe, né, a gente fazer o nosso trabalho de buscar aprofundar um pouco mais aí sobre essas metodologias em questões. Num determinado momento, eu vou trazer, sim, algumas metodologias, mas aí eu vou trazer bem destrichado, né, a aplicação dessa metodologia e tudo mais, mas vai ser aí num segundo momento, ok? Então, vamos lá. Metodologias, só voltando um pouquinho, e no final desse encontro, eu vou trazer a aplicação prática, eu já estava esquecendo, é a cereja do bolo. Eu vou trazer a aplicação prática dessas metodologias que eu usei em um processo real, né, num projeto real de análise de dados, tá? Então, acompanhe aí até o final, para que a gente possa conversar a respeito aí dessa aplicação prática nesse projeto de análise de dados. Tá muito interessante. Então, vamos lá. Só um adendo. Fiquem à vontade, tá, de mandar mensagem no chat. Eu estou olhando um pouquinho para o lado aqui, vocês vão perceber, porque o meu tablet com Meet, né, para eu visualizar o chat, tudo que está aqui do lado, mas eu estou acompanhando, tá? Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, pode mandar no chatzinho aí, ou levantar a mão, que eu libero o microfone para vocês. E futuramente, para aqueles que irão nos assistir posteriormente, pode mandar aí no próprio YouTube ou lá na comunidade, que vai ser um prazer aí debater esse assunto com vocês. Vamos lá. Metodologias que têm como fundamento o entendimento do problema de negócio. Entendimento organizacional. Então, a gente começa, né? Então, vamos falar o conceito ali. Avalia a cultura, estrutura e processos organizacionais que podem impactar o projeto. Então, é muito importante a gente ter essa consciência organizacional da empresa que a gente vai trabalhar, né? Trazendo um pouco para a questão do Data Drive. A empresa possui essa cultura Data Drive? A empresa possui essa cultura de ter os dados disponíveis ali, os dados do seu passado? Porque, gente, um processo de data science, ele só pode ser executado se a empresa possuir a base de dados, né? É impossível você desenvolver uma análise, é impossível você desenvolver um projeto que realmente vai agregar algo para essa organização, se ela já não tem essa base de dados, né? Aí cabe você, como profissional, introduzir, né, explicar para o seu cliente que ele precisa primeiro fazer essa captação de informação, estruturar essa captação de dados, né, para depois, aí sim, no segundo momento, vir com um processo de análise de dados, né? Então, primeiro ponto, entender
a organização, entender a cultura, entender a estrutura e os processos organizacionais que a empresa tem, porque ali vai ser, de fato, o start para saber se o teu processo ele vai ter sucesso ou não. Entendimento dos requisitos, acaba que um ligando o outro, né? Identifique e documente os requisitos do projeto, incluindo funcionalidades, recursos e restrições. Entendendo a cultura da empresa, a empresa está apta, tecnologicamente ou culturalmente falando, para ter essa cultura Data Drive, para fornecer o que você precisa e ter um entendimento profissional suficiente para absorver o resultado que você vai entregar para esse seu cliente, né? Porque, gente, é muito comum, infelizmente, aquelas consultorias que simplesmente fazem ou dá como resultado o que o gerente, né, o que o dono, o que o stakeholder quer ouvir. Né? Quem nunca se deparou aí com uma consultoria administrativa, com uma consultoria de RH, ou de processos, enfim, onde a consultoria ela direcionava exatamente aquilo que o empregador queria ouvir. Né? Ela não ia na ferida, ela não ia na causa raiz do problema. Ela simplesmente atestava aquela impressão que o empresário estava passando. Né? Então, é muito importante a gente entender esses requisitos. Né? A empresa está apta a receber esse projeto que a gente está trabalhando, a parte tecnológica desse projeto, dessa empresa, está apta a receber o que a gente pretende entregar para ele, ou a gente precisa fazer uma reformulação desse entendimento de requisitos primeiro. Né? Então, também é muito importante ter essa consciência. Tá? Lembrando que, igual eu estava, né, voltando aí um pouquinho ao raciocínio, a gente tem que ser aquele profissional diferenciado, aquele profissional que, de fato, vai impactar na organização do nosso contratante, né? Vai impactar na organização onde a gente presta serviço, tá? Para a gente não cair ali na malha de ser mais um. Hoje, vocês podem analisar aí as vagas, né? Esse dia, que dia que foi? Quarta-feira, estava conversando com o pessoal, teve uma vaga, não me recordo agora o grupo conhecido, não vou me recordar, não lembro se era o iFood, não lembro, mas era algo nessa linha de raciocínio aí, de tamanho de empresa. A vaga, com 4 horas de publicação no LinkedIn, estava com 3.400 candidatos. A gente sabe que o LinkedIn ele vincula ali aquele número. Se você simplesmente visualizou, ele já considera aquela contagem, né? Não necessariamente houve 3.500 candidaturas. Mas olha para você ver o número. E como a gente vai se destacar frente a essa concorrência gigante que está no mercado? É exatamente fazendo aquilo que ninguém faz. Tendo a preocupação real de que o nosso projeto impacte positivamente a empresa que está nos contratando. Né? É mais difícil? É mais... demora mais? Demora. Mas você pode ter certeza que o seu resultado vai ser muito mais consolidado e você vai conseguir alcançar aí patamares muito maiores do que o pessoal que segue a onda, vamos dizendo assim. Então, vamos lá. Análise de custo-benefício. Também faz sentido a gente propor uma solução que, assim, que extrapola toda a realidade financeira da empresa. Faz sentido a gente propor ali uma proposta, né, 100% voltado nas nuvens, 100% voltado com ferramentas, né, pagas, onde a empresa tem uma cultura ali que mal utiliza o Excel, onde os profissionais não têm conhecimento técnico para acessar essas informações, não faz sentido, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação também do relacionamento entre custo e benefício para a empresa. Tá? Isso auxilia muito o sucesso do nosso projeto. Análise de cenário. Isso aqui também é um ponto fundamental, tá, gente? Assim, é raro os profissionais que eu vejo que se preocupam com essa análise de cenário. O que seria análise de cenário? Explora diferentes cenários futuros para avaliar como o negócio pode se adaptar às mudanças. Isso é um conceito muito comum na parte de machine learning, né? Onde o nosso modelo ali, preditivo, o nosso script,
modelo, né? Script, depois o cientista de dados vai brigar comigo. Os modelos de machine learning, eles têm que ser generalistas, mas dentro da sua função, dentro do seu objetivo. O que isso quer dizer? Um modelo ele tem que ser bom o suficiente para qualquer tipo de dados daquele problema específico que seja inserido dentro desse modelo, né? Seja indiferente de qual característica que tem esse dado. Se for do mesmo conjunto, do mesmo pacote, o modelo ele tem que ser funcional, ele tem que ser otimizado para executar esses dados. Mas um modelo de machine learning, ele não vai ter a eficiência se você dar como entrada nele dados que sejam de outra esfera, né? Dados que sejam de outro cenário. Então, por exemplo, eu vou analisar, fazer uma análise de marketing, onde o relacionamento ali do sucesso de eu vender um produto através de uma campanha de marketing. Então, eu vou ter os dados ali do valor da campanha, eu vou ter os dados de quantas visualizações minha campanha teve, eu vou ter os dados de quantos acionamentos ali no botão de comprar ou saber mais teve, e eu vou ter os dados de conversão. Então, qualquer dados que eu inserir dentro do meu modelo que venha desse conjunto de variáveis, o meu modelo ele tem que ser apto a resolver essa questão. Agora, se eu trouxer dados de uma campanha de vendas, por exemplo, e jogar dentro do meu modelo, ele não vai ser funcional, ele não vai resolver essa questão. Então, é isso que a gente fala de analisar os cenários. Então, a gente fez um processo, posso simular, fiz um projeto ali, eu posso simular diferentes tipos de cenários para eu conseguir prever, né, analisar como esse meu projeto vai se comportar. Então, é importante a gente ter esse pensamento também. É importante a gente pensar no futuro. Não estou falando aqui exclusivamente de fazer um modelo de machine learning, fazer um modelo preditivo, não é isso. O que eu estou falando é o seguinte, a gente tem a preocupação de entender como o nosso projeto vai se adaptar caso lá na frente exista uma mudança de cenário, uma mudança de caminhos que a empresa está tomando. Tá? Isso também a gente precisa ter isso em mente para conseguir ser mais assertivo possível aí nas nossas entregas. Análise de benchmark. Eu acho que aqui, o brasileiro ainda não tem essa cultura, né? Mas eu acho que essa análise é muito bacana. E abrindo um parênteses aqui, primeiro deixa eu ler o conceito aqui, né? Compara o desempenho e as práticas de negócio da empresa com concorrentes ou líderes do setor. Então, voltando aqui ao raciocínio, o tanto que a gente evolui quando a gente conversa e entra em debate com pessoas que trabalham no mesmo setor, sendo concorrente ou não, né? É aquele ditado, esteja entre 5 profissionais de alto nível, entre 4 profissionais de alto nível, e você será o 5º, né? Então, assim, essa técnica de benchmark, o que é? Você trocar experiência com a sua concorrência, você trocar experiência com líderes do setor, onde você consegue ensinar alguma coisa e absorver alguma coisa. Essa troca de informação é muito importante, né? Trazendo para o nosso lado, para a nossa parte para o nosso cenário. Quantas vezes a gente não aprende ali, participando de um grupo de WhatsApp, de um Power BI, de um Python, de uma linguagem R, né, enfim, de qualquer comunidade onde o objetivo é comum a análise de dados. Né? O objetivo é comum ali a engenharia de dados, a parte de data science em específico, né? Como a gente consegue absorver vários insights muito importantes daquilo ali. E se você for analisar na prática, a gente acaba que é concorrente um do outro, né? Mas somos concorrentes no sentido literal da palavra, não no sentido deturpado da palavra, que a gente vira rival um do outro, né? Ninguém vai entrar ali em detalhes estratégicos da situação, ninguém vai entrar em detalhes pessoais, né, do seu trabalho. Mas a troca de informação de contexto, isso aqui é muito rico. Então, o próprio LinkedIn, ele nos incentiva isso, né? A conexão profissional, ela é meio que um benchmark, né? Um benchmark que você troca essa informação com líderes e profissionais no mesmo ramo seu. Isso aqui é muito importante.
Vamos lá. Análise SWOT. Análise SWOT eu falo que é a mais conhecida, né, das metodologias. Uma das. Então, a análise SWOT avalia ali as forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças de uma empresa, né, ou projeto para orientar a sua estratégia. Você conseguindo classificar essas 4 grandezas, isso vai te dar uma clareza muito grande no seu desenvolvimento do projeto. Né? Porque você vai se antecipar às ameaças, você vai fortalecer as fraquezas e você vai trabalhar as oportunidades e as forças para fechar todo esse ciclo. Então, é muito importante também se aprofundar aí na parte da análise SWOT. Entrevista com os stakeholders. Realizar entrevistas estruturadas com as partes interessadas, os stakeholders, para entender suas perspectivas e necessidades. Muitas das vezes, quando a gente recebe ali um escopo de projeto, essa demanda vem ali de um nível hierárquico acima da gente, né? Não necessariamente a gente tem acesso ao setor, ao departamento, à pessoa que de fato solicitou esse estudo. Então, se a gente tiver essa abertura, né, aqui é mais fácil eu ter esse processo se a gente for ali uma consultoria, se a gente estiver dentro de um nível onde a gente tem acesso aos tomadores de decisão, né? Mas se a gente for ali colaborador e não tiver estruturalmente falando essa liberdade de acesso, é muito importante que a gente leve isso para o nosso supervisor para que a gente faça essa entrevista com a área de negócio, com os tomadores de decisão. Para quê? Para, de fato, entender o que a parte interessada quer, qual que é o objetivo dela dentro do projeto que foi solicitado, né? Então, é muito importante a gente conseguir ter esse acesso aos stakeholders, tá certo? Então, vamos dar sequência. O design thinking envolve a compreensão profunda da necessidade dos clientes e a resolução de problemas centrada no usuário. Aqui, eu faço um parêntese. Não necessariamente a necessidade do cliente como o cliente externo, tá, gente? Isso aqui é muito importante. O cliente interno também. Como os departamentos, eles enxergam a necessidade desse projeto. Como todas as áreas da empresa, como, né, os colaboradores que serão atingidos por esse projeto, por essa informação, por essa estrutura que a gente está desenvolvendo, por essa estratégia que a gente está desenvolvendo, como que todo esse contexto, todo esse ambiente vai ser impactado com esse nosso projeto? Qual que é a aceitação deles? Qual que é a impressão que eles têm sobre essa questão, sobre esse problema de negócio? Né? A gente vê aí na literatura, principalmente administrativa, vários casos que ideias melaborantes, onde assim, mudou totalmente a chave da empresa, surgiu do chão de fábrica. E aí, gente, eu uso o termo chão de fábrica, não é desmerecendo ninguém, tá? Colocando em parte estrutural da empresa mesmo, que é aquela primeira base de funcionários, né? Que, no meu entendimento, é o coração ali da empresa, que faz o negócio todo funcionar. Tá certo? Então, você tem, assim, diversas literaturas, diversos exemplos, onde ideias fenomenais surgiram da equipe de chão de fábrica. Por quê? Porque eles estão envolvidos ali, eles respiram aquela movimentação da empresa. Então, talvez um problema que o gestor lá em cima, que o diretor, que o gerente, que o CEO visualiza como sendo uma coisa, assim, de outro mundo, se você conversar lá no chão de fábrica, ele vai te dar a solução. Então, é importante a gente ter essa compreensão profunda das necessidades ali, de entender todo o ambiente, todo o contexto da organização. E uma das técnicas que eu mais gosto é os 5 porquês. 5 porquês é uma técnica de resolução de problemas que busca identificar a causa raiz de um problema, repetindo a pergunta por quê várias vezes. Geralmente, né, tem ali uma convenção que é até 5 vezes, até chegar na sua causa raiz. Né? Inclusive, esse 5 porquês foi uma das técnicas que eu utilizei no case que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, assim,
Lembra que na fase de criança ali, a criança pergunta o porquê de tudo? Aí você vai responder, né? Mas por quê? Você vai perguntar. Lógico que não é simplesmente por quê. Por quê? Você tem que formular a pergunta para extrair a resposta correta do seu entrevistado ali. Você tem que induzir ele a sair daquele pensamento comum, sair daquela bolha que ele está, para ele pensar realmente o que está acontecendo, né? E aí você vai perguntando por quê, até você conseguir chegar e definir o que está acontecendo, qual que é realmente a causa do problema, né? Então é isso, gente. As metodologias, né, algumas delas que auxiliam aí no entendimento de negócio, são essas que a gente passou. Lembrando, novamente, eu só fiz um pincelado sobre essas metodologias, tá? É muito importante que vocês depois pesquisem um pouco mais sobre elas e que dentro de um processo que a gente vai desenvolver, vocês podem se perguntar, existe a necessidade de aplicar todas as metodologias? Claro que não, mesmo porque eu não trouxe nem, né, não consigo precisar ali em questão de porcentagem, mas eu trouxe só algumas metodologias que existem no mercado aí, né? Então você vai, de acordo com a sua necessidade, você vai conseguir identificar aquela que se mais adequa à sua realidade. E aí sim você vai aprofundar nela, você vai trabalhar ela para que você consiga ter aí um fundamento, uma base bacana para você desenvolver o seu projeto. No decorrer da semana, lembrando, pessoal, só o microfone aí, o chat está à disposição de todos, tá? Se vocês quiserem contribuir, trazer perguntas, só levantar a mão aí ou mandar mensagem no chat, a gente vai conversando. Aqui é um bate-papo, é uma conversa. Deixa eu aproveitar a pausa aqui para tomar uma aguinha. Então, durante a semana, eu lancei um desafio lá no LinkedIn, que o desafio ele tinha como base, eu não deixei isso muito explícito, mas ele tinha como base a interpretação de uma afirmação na visão do profissional de dados. Tá? E a frase era: sabia que a metodologia aumenta consideravelmente a chance de sucesso do seu projeto? Essa foi a frase. E eu desafiei, né, logo abaixo, alguém me questionar se essa frase estava correta ou não. Tá? No particular, eu tive alguns questionamentos sobre, no texto lá, teve alguns erros de ortografia, né, de concordância, então eu tive alguns questionamentos sobre isso, né? Mas o objetivo é simplesmente a frase. Essa frase, na interpretação de um profissional de dados, está correta? Sim ou não? E me explique o porquê da sua resposta, né? O objetivo do desafio era esse, tá? Se alguém quiser contribuir aí e responder, fica à vontade. Então, aí eu pergunto, né? São perguntas que estão subentendidas por trás, aí a gente começa a analisar na visão de um profissional de dados. Lê a frase. Sabia que a metodologia aumenta consideravelmente a chance de sucesso do seu projeto? O que eu tenho, o que essa mensagem me passa? O que essa pergunta está passando para mim? O que ela quer me dizer? Né? Qual que é meu entendimento e conclusão? Eu concordo que a metodologia aumenta consideravelmente a chance de sucesso de um projeto? Concordo, né? Inclusive, a gente acabou de falar sobre isso, né? A gente acabou de ver vários modelos, vários detalhes aí, que, de fato, uma metodologia aumenta consideravelmente a chance de sucesso de um projeto. Então, eu pergunto, a frase está correta? A pergunta traduz realidade dos fatos? Então, baseado no que a gente conversou, sim, a frase está correta. Afinal, as metodologias auxiliam e aumentam a chance de sucesso do projeto. E aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês concordam comigo? Será que essa informação está correta de novo? O que vocês acham? Tenha liberdade aí de contribuir. Faça um pause aí no videozinho, quem estiver assistindo futuramente.
e reflita sobre essa questão. Será que a frase está correta? Será que a metodologia auxilia e aumenta a chance de sucesso do nosso projeto? Vamos lá. Supondo que você respondeu que a frase estava correta, eu te pergunto, de quais metodologias estamos falando? Elas são as mais indicadas para a situação? Essa afirmação é para qual objeto de estudo? Ou é de uma maneira generalizada? Este aumento considerável é mensurado? Quantos por cento de aumento na chance de sucesso? É possível comparar esse resultado com outras metodologias para comparar a otimização de metodologia usada, da metodologia usada? Então, precisamos, vocês viram aí esses 4 questionamentos, e a gente poderia aqui se estender a infinitos questionamentos, né? Então, precisamos tomar muito cuidado ao interpretar uma informação. Não podemos deixar que sejamos influenciados pelo viés da confirmação. Talvez o uso da metodologia em questão possa sim auxiliar o projeto, mas ela também pode ser causadora de outros problemas. Quando falamos da frase de entendimento de negócio, precisamos ser a pessoa que pergunta tudo sobre tudo. Foi o conceito, foi o insight principal que a gente tirou no primeiro encontro, que a gente tirou no nosso primeiro encontro, né? Qual que foi o insight do primeiro encontro? Qual que é o objetivo, o conceito do entendimento de negócio? Transformar problemas empresariais complexos em perguntas analíticas claras. E como a gente consegue traduzir essa informação? Perguntando, né? Então, quando a gente fala que a metodologia ela auxilia no sucesso da realização do nosso projeto, automaticamente vem, dentro da estatística, tem os viés. Depois vocês podem dar uma pesquisada. E o que é o viés da confirmação? O viés da confirmação é quando a gente, através de um estudo analítico, a gente é induzido a interpretar esse estudo baseado nas nossas experiências, baseado no conceito que a gente tem sobre o que está sendo analisado, baseado no que a gente tem de conhecimento, no famoso achômetro, né? Então, a gente tende a interpretar a informação estatística, e aí a gente traduz para esse caso a informação, a mensagem que a frase está passando, com o nosso viés de confirmação, com o nosso entendimento. Então, a gente acabou de ter um debate, né, um bate-papo, onde demonstra que a metodologia, de fato, contribui e auxilia para o sucesso do nosso projeto. Mas podemos generalizar essa informação? Qual metodologia é mais assertiva a ser usada? Qual o impacto do uso dessa metodologia dentro do nosso projeto? Será que uma outra metodologia não é melhor que essa metodologia X que está sendo falada? Ou vamos além, qual metodologia que está sendo explicada naquele contexto? Né? Então, você entende que simplesmente só com aquela frase fica muito vago para a gente, como profissional de dados, aceitar aquela afirmação, ou melhor, responder aquela pergunta? Fica aí para a gente debater, né? É muito importante que, para que a gente consiga responder um questionamento, que a gente consiga traduzir um problema de negócio numa solução analítica, que a gente entenda e mensure detalhadamente todas as variáveis que se está ali incluída dentro daquele processo. Essa vai ser a grande diferença do profissional. É por isso todo esse trabalho da comunidade Data Business Decode, para que a gente consiga aprimorar esse pensamento analítico e técnico nosso. Para parar de aceitar simplesmente aquilo que o pessoal
não joga, né? Eu ia falar outra palavra aqui, mas não fica legal, né? Não aceitar simplesmente aquilo que é posto para gente, mas de fato perguntar para chegar no contexto, chegar na essência do que está querendo ser passado para a gente, tá? Então fica aí, né, esse desafio para que a partir de agora todos vocês que estão aqui com a gente e que irão assistir futuramente esse vídeo possa ser mais crítico e analítico nas informações que vocês recebem. Tá? Não aceitem tudo, independente de quem está passando. Né? Eu conversei no primeiro encontro, esse assunto é importante, a gente abrir um parêntese, que muitos profissionais têm medo de questionar o seu líder, têm medo de questionar o dono da empresa, com medo ali de ser interpretado de maneira errada, de sofrer alguma penalidade. Então, ele acaba aceitando aquela situação por não querer gerar um estresse, gerar um desconforto ali com o seu líder. Mas essa não é uma postura aceitável de um profissional da área de dados, tá? E falo mais, né? Eu, como já estive do lado empresarial, já fui empresário, já tive diversos contatos com a parte estratégica de empresas, né? Já participei de diversos estudos estratégicos, né? Eu posso afirmar isso. Quando o profissional, quando o colaborador debate uma ideia do seu líder, baseado em informações, baseado em fatos, baseado em não deixando ali transparecer que é só um achômetro, esse profissional ele é valorizado. É o contrário do que o pessoal pensa, tá? Então, discuta sim, debate sim, mas entre nesse debate munido de informações para você validar o seu ponto de vista. Ah, Matheus, mas se mesmo assim o dono da empresa, o meu líder, mandar eu fazer o que ele quer e pronto. Aí você tem dois caminhos a seguir. O primeiro, se você for uma consultoria, é o seu nome que você está colocando, você já está entregando um trabalho que você sabe que não vai dar certo, então é o resultado do seu nome que vai estar em jogo, aí é a sua decisão. E se você for um profissional contratado, um CLT, um PJ, não sei, você tem que realizar aquela demanda que está sendo feita. Mas é aquele famoso ditado: registra as suas considerações, registra o seu questionamento, registra os insights que você teve e registra que, mediante o proposto, você irá executar de conforme ordenado pela sua liderança. Ponto. Né? Então, é assim que a gente deve se portar frente a esse tipo de situação. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos passar aí para a nossa etapa final do nosso bate-papo, que é a aplicação prática dessas metodologias, né? Analisando o comportamento de vendas, como minimizar custo de estoque e maximizar os lucros, tá? Esse é o título, é o tema que eu desenvolvi desse projeto, inclusive o artigo está lá no LinkedIn, depois se vocês quiserem dar uma analisada mais a fundo. Tá? Esse, mesmo sendo um artigo de portfólio, esse é um caso real, tá, gente? Esse aí foi um estudo dentro de um cenário real, tá? Então, realmente são informações ali que existiu, né, dentro dessa organização. Então, vamos lá. Qual é a situação da empresa? A empresa atua no ramo atacadista de semijoias desde 2020. Atendendo diversos estados brasileiros, em sua base de clientes. Atualmente, a empresa desfruta de uma posição favorável no mercado, possui uma equipe de venda consolidada e está atingindo as metas de faturamento estabelecidas no planejamento estratégico anual. No entanto, apesar de todos esses aspectos positivos, a empresa enfrenta desafios em relação ao seu resultado financeiro, mais especificamente, a lucratividade. Para abordar esse desafio, a gestão tomou a decisão de contratar os serviços
de consultoria especializada em gestão comercial e business intelligence. O objetivo da consultoria é identificar as causas subjacentes a essa deficiência no resultado financeiro e desenvolver estratégias para resolvê-lo, né? Então, qual que era a situação da empresa? É uma empresa consolidada, uma empresa que na esfera de faturamento, ela estava atingindo os seus objetivos programados no planejamento estratégico anual, né? Tem uma aceitação no mercado, porém a sua lucratividade estava muito baixa, né? E o que fazer? O que está causando isso? Né? Então, quais foram as metodologias que eu utilizei na abordagem? Eu iniciei com uma entrevista com os stakeholders, né? Então, eu realizei uma reunião inicial com o responsável da organização, onde foi levantadas informações importantes sobre a situação atual da empresa. Eu fiz o design thinking, e, conforme eu falei para vocês lá atrás, né? Entendendo a situação passada pelo tomador de decisão, sentiu-se a necessidade de aprofundar o entendimento com os departamentos envolvidos, analisando o ponto de vista de cada departamento, realizando uma nova reunião com os líderes de departamento. Então, assim, o que o gestor me passou foi basicamente aquilo que está na situação da empresa, mas eu não consegui linkar. Peraí, se o departamento comercial está dentro do que foi programado, a empresa tem uma aceitação bacana no mercado, tem um market share legal, o que está causando ali essa baixa lucratividade, né? Então, eu entendi que o problema não era simplesmente a falta de faturamento, né? Então, deixa eu entender dos outros departamentos, a visão de cada um, para eu conseguir fechar esse quebra-cabeça. E eu fiz o 5, porque assim, cada reunião dessa, eu fui questionando, eu fui perguntando, eu fui induzindo o gestor ali, o responsável por cada departamento, aí deixando de lado as desculpas, deixando de lado o senso comum, para a gente, de fato, chegar na causa raiz do problema. Então, essas foram as metodologias que eu utilizei. Então, após a aplicação da metodologia acima, chegamos no seguinte cenário. Cenário identificado, com stakeholder. Mesmo com o faturamento da empresa dentro do mensurado em seu planejamento estratégico, a saúde da empresa está deficitária. Está com alto custo na reposição de estoque. Olha para você ver onde que as coisas vão tomando. Tem muito estoque obsoleto. O vendedor fica com vários tipos de mercadorias paradas em sua mala, atrapalhando o fluxo de reposição e automaticamente impactando em suas vendas. A compra e reposição de mercadorias de acordo com o seu gosto pessoal. Compra e reposição de novas mercadorias de acordo com o seu gosto pessoal, para toda empresa. Você consegue entender que o problema, eu fui contratado porque a lucratividade da empresa estava baixa. Então, a gente saiu de um problema de faturamento e começou a desenhar um problema de gestão de estoque. Vocês conseguiram identificar isso aí? Né? Então, vamos ver. O gerente comercial me passou que tem uma boa aceitação por parte dos clientes, o cliente confia na marca e nos vendedores. Sua equipe de vendedores estão sempre batendo a meta de faturamento da empresa. Alguns vendedores precisam de acompanhamento, mas nada que impacte o resultado geral do time. Os clientes têm solicitado reposições de peças que não são do mix que o gestor tem comprado. Hoje, o time comercial tem um vendedor por área de atuação, tornando as áreas com características distintas. Os vendedores têm pedido para não colocar determinado tipo de peças em seu mix, pois alega não vender na região de atuação. Então, está vendo aqui, na área comercial, que o time comercial não tem problema? O time comercial está vendendo, o time comercial tem a aceitação dos seus clientes, o time comercial tem a confiança dos seus clientes, né?
Os vendedores estão questionando que não tem mercadoria específica para sua área de atuação, que os clientes estão pedindo. Os vendedores estão questionando que tem peças em seu mix de venda que não tem uma saída na sua área de atuação. E os clientes estão pedindo peças que os vendedores não estão levando. Vão fazendo o link aí, fazendo a referência dos problemas, que surgiu uma necessidade de lucratividade baixa, que automaticamente a gente já pensa, vamos vender mais, vamos fazer campanha de marketing, a gente tem que atingir mais cliente, a gente tem que abrir novo mercado, né? Vamos passando. E, por fim, o gerente operacional. Aí, aqui, na conversa com o gerente operacional, eu consegui fechar todo o quebra-cabeça. Olha lá, gerente operacional não é responsável pela validação da ordem de compra de novas peças. O processo de montagem e reposição de mala de mercadoria dos vendedores seguem um único procedimento. Não existe um processo de análise quando as informações de vendas da mercadoria por vendedor ou por região, dentre diversos outros gargalos aí voltados para a esfera operacional. Então, gente, aqui eu já identifiquei, né? Qual que é o problema nesse ponto da empresa? Gestão de estoque inexistente. Não existe uma gestão de estoque dentro da empresa. Não existe uma preocupação de que tipo de mercadoria comprar, de que para qual vendedor vai ser designado cada tipo de mercadoria, qual que é o ticket médio desse produto aceitável pelos clientes de determinada região. Isso não existia. Era simplesmente o CEO da empresa ia no mercado, comprava as mercadorias, fabricava as mercadorias de acordo com o seu gosto, de acordo com o seu viés, de acordo com o seu entendimento, e dividia igualmente entre todos os vendedores, não levando em consideração perfil de cliente, perfil de região, perfil de vendedor, ticket médio de valor de peça e aceitação de mercadoria. Não levava em consideração em nada. Ele ia lá, comprava o que achava bonitinho e dava para o vendedor vender. E olha para você ver, o vendedor vendia, porque a meta de faturamento estava sendo batida, né? Então, não existe uma gestão de estoque eficiente. Grande risco, isso olha a importância, grande risco de sobrecarregar o setor comercial, desmotivando e impactando negativamente o resultado do setor. O que é o mais comum quando uma empresa está com seu com a sua lucratividade abalada? Qual é o primeiro pensamento? Vamos desenvolver campanhas para vender mais. Vamos estrangular os vendedores para vender mais. Vamos forçar os vendedores a vender mais. Tem que vender mais, tem que vender mais. Mas aí eu te pergunto, na situação que a gente levantou acima, iria resolver alguma coisa os vendedores vender mais? Não iria, né? Está claro que não iria. Desperdício de recursos financeiros na aquisição de mercadorias com baixa assertividade de vendas. Alto custo de estoque pela ineficiência de alocar os produtos corretos para a região alvo de vendas. Ineficiência da venda pela confecção de mix sem levar em consideração o resumo estatístico de cada categoria das mercadorias vendidas. Então, qual foi o objetivo proposto ali do projeto? O projeto tem como objetivo principal apresentar análise e informações baseadas nos dados, permitindo tomar decisões mais assertivas, tais como compreender a tendência dos principais tipos de produtos vendidos na região de atuação, compreender o perfil dos principais itens vendidos na região de atuação, analisar o ticket médio, valor máximo e quartis relativos aos valores de itens vendidos. Por exemplo, região A. Adianta eu mandar uma peça de valor... Vamos dar um exemplo, tá? Esse exemplo é fora a realidade da empresa.
de valor de R$ 500, sendo que, estatisticamente falando, o meu terceiro quartis, ele tem um valor de R$ 150, ou seja, 75%, né, das minhas vendas são abaixo de R$ 150. Sendo que o meu valor máximo é R$ 200, por exemplo. Então não justifica. Ah, quer dizer que eu não posso mandar mercadoria com esse tipo de valor? Pode e deve, né, para você ir testando as hipóteses. Só que essas mercadorias têm que ir com um objetivo específico, tem que ir dentro de uma campanha, tem que ir dentro de uma porcentagem que faz jus à sua análise. Entendeu? Senão você vai impactar diretamente o resultado de venda do vendedor. Estabelecer uma base para porcentagem de mix, para confecção, né, do mix de venda para os vendedores em cada região. O que eu quis dizer com isso? Eu criei, através do histórico de venda da empresa, um mix ideal para cada região. Região A, eu tenho que ter X% de tal peça, Y% de tal peça, Z% de tal peça, e assim sucessivamente, colocando para ele a sugestão de variação de valores de cada peça. Então, você consegue entender aí que a sua venda para determinada região vai ser muito mais assertiva? Então, com essas informações, a empresa poderá maximizar sua gestão de estoque, reduzindo o custo de manutenção do estoque, além de potencializar suas vendas, ao adequar a mercadoria ideal para cada área de atuação. Isso permitirá planejar ações pontuais e individuais para cada realidade dos setores, dentre outras questões levantadas pela administração da empresa. Então, gente, para finalizar aí o nosso encontro, vocês conseguiram fazer essa ligação da importância de detalhar ao máximo, detalhar ao máximo o problema do negócio? Um problema que inicialmente se tratava da baixa lucratividade, onde o gestor já me veio propondo campanhas, estratégias de venda, estratégias de promoção, tudo voltado exclusivamente para o aumento de faturamento, analisando a fundo, usando as metodologias corretas de entendimento de negócio, entendendo o contexto da situação, ouvindo as partes interessadas, ficou claro que estava tendo um desperdício fenomenal de recursos, seja financeiro, seja estratégico, seja de neurônios, enfim, de toda a máquina da empresa, na área de estoque. Então, não adianta eu trabalhar o faturamento se eu não conseguir minar esse problema que foi identificado através dessa análise de problema de negócio. Né? Então, um problema que inicialmente parecia ser de natureza financeira e apresentava um sério risco de impactar diretamente o desempenho da equipe comercial, foi identificado após uma compreensão profunda do problema de negócio. Ou seja, o comercial está fazendo um bom trabalho. E qual que era a chance de a gente impactar esse comercial forçando ele a vender mais, forçando ele a se desenvolver mais, sendo que o próprio comercial já tinha identificado que as ferramentas que ele tinha para trabalhar não estavam sendo eficientes. Né? Então, o risco que a gente tem aí de impactar aí sim, diretamente, negativamente, o faturamento da empresa. Então, chegamos à conclusão que a causa raiz principal dessa situação estava relacionada à gestão de estoque da empresa. Vale ressaltar, importante, vale ressaltar que não estamos sugerindo que todos os problemas da empresa serão resolvidos por meio de um único projeto. Mas, sem dúvida, este é um começo muito mais assertivo, proporcionando uma entrega real de valor.
E aí eu finalizo o nosso bate-papo com o principal objetivo de um profissional da área de dados, que é gerar análises que geram valor. Tá? Nada tem sentido se o nosso trabalho, de fato, não gerar valor para o nosso cliente. Tá? É muito importante vocês gravarem isso na cabeça de vocês. É necessário que o trabalho que a gente vai desenvolver gere valor para o nosso cliente. Aí sim a gente vai ter conseguido aí atingir o principal objetivo do nosso trabalho. Então é isso, pessoal. O que eu queria passar para vocês, fechando essa etapa de conceito do entendimento do negócio e a sua aplicação num caso prático, eu acho que ficou ali bem especificado e bem detalhado a importância de questionar, de entender, de fato, todo o problema do negócio a ser discutido, para que a gente consiga levar a solução correta para o nosso cliente, né? Agradeço demais aí a participação de vocês, agradeço o pessoal que vai assistir esse encontro posteriormente, reforço o convite para que vocês participem aí da nossa comunidade, lembrando que o objetivo da comunidade é auxiliar vocês a desenvolver e aprimorar esse pensamento analítico no entendimento do negócio, a importância de ter essa preocupação antes de pensar em qual ferramenta trabalhar, antes de pensar que tipo de dados vai ser necessário, ter um tempo considerável, ter um foco considerável para entender de fato o que a empresa, o que o responsável, o que o seu contratante espera do trabalho que ele está te contratando, né? A partir do momento que você consegue desenhar esse mapa de interesse, a sua análise vai ficar muito mais fácil. A sua análise vai ser muito mais assertiva. E aí sim você vai ter competência ali e propriedade para escolher qual ferramenta utilizar, para escolher qual tipo de projeto você vai desenvolver, para escolher, né, qual caminho que você vai dar sequência a partir desse entendimento de negócio. É muito comum a gente começar o trabalho de trás para frente. A gente já pensar qual eu vou fazer uma análise usando Power BI, usando Tableau, usando, enfim, Excel, todos os tipos de ferramentas possíveis e imagináveis aí. Mas será que essa ferramenta é ideal para passar a informação que a gente precisa, que vai gerar um valor para o nosso cliente? Né? Esse estudo mesmo que eu fiz, depois se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada lá no meu LinkedIn, eu realizei ele todo através do R, da linguagem R. Não tem dashboard, não tem nada. Né? Tem os gráficos, claro, mas eu entreguei para o meu cliente um relatório, né? Uma pasta com as informações, onde ele pôde ali verificar, né, tudo que foi tratado na proposta e ele tomar as decisões dele a partir desse estudo. Né? Não usei nenhuma ferramenta assim de Power BI, essas coisas. Né? Então, assim, fechando, essa é a importância de ter o fundamento do entendimento do negócio bem claro na nossa mente ao iniciar um projeto na área profissional de dados. Tá certo? Então, muito obrigado aí pela disponibilidade de todos. Fica aí o convite novamente, tá aí no chat, os nossos links do YouTube, do Discord, do LinkedIn. Agradeço demais e acompanhe a gente lá no Discord. E até a próxima.